Bom, vamos lá, né? Vamos fazer alguns exercícios do TC, ok? Então, para você se localizar, para você tirar suas dúvidas, tá bom? O ideal é você assistir a aula e tentar fazer os exercícios, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Posteriormente à semana das aulas, eu vou gravar os exercícios do TC para você ver se acertou, belezinha? Então, vamos lá? Primeira questão que eu selecionei, olha só. Questão exatamente número 1 do módulo 16. Considere uma rodovia retilínea ligando duas cidades A a B, orientada no sentido de A para B. Ou seja, o movimento é progressivo quando o automóvel move-se de A para B. Ok? Um carro X está se deslocando da cidade A para B, então o movimento dele é progressivo, e durante um intervalo de tempo T, seu velocímetro dá indicações decrescentes. O que o velocímetro indica? O módulo da velocidade escalar do veículo em relação à Terra. Então, se o velocímetro dá indicações decrescentes desse módulo da velocidade, então entendemos que o movimento é retardado. Ok? Legal. E o carro Y está se deslocando da cidade B para a cidade A. Então ele está em movimento retrógrado, está no sentido contrário à trajetória estabelecida. E nesse mesmo intervalo de tempo, o seu velocímetro dá indicações crescentes. Então o módulo da velocidade escalar do automóvel Y está aumentando com o tempo. O movimento é então dito acelerado. Ok? Esse é o termo correto para se usar. Legal. A pergunta é a seguinte: assinale a opção que classifica corretamente o movimento dos carros X e Y e indique o sinal da sua aceleração escalar. Então vamos ver. Alternativa A. Olha só. Movimento do carro X, ele diz ser progressivo. De fato é. O movimento do carro Y é retrógrado. De fato é. Se o movimento é progressivo, então a velocidade escalar do carro X é um número positivo. E a velocidade escalar do carro Y é um número o quê? Negativo. Acontece que ele também quer que a gente fale sobre o sinal da grandeza, a aceleração escalar. E é aí que você vai olhar a próxima afirmativa. Olha só, ele fala que o carro X tem movimento acelerado. Já está errado, porque nós sabemos que o carro X tem módulo de velocidade decrescente. Então, essa alternativa já está furada. Legal? Vamos partir para a próxima. O movimento de X é progressivo, de fato é, e o movimento de Y é retrógrado, de fato é. De X é retardado, de fato é. Ok? E quando o movimento é retardado, o que acontece? O sinal da velocidade escalar e da aceleração escalar são contrários. Então, gama do veículo X, aceleração escalar do veículo X, tem que ser o quê? Negativa. E do veículo Y, professor? O veículo Y ele fala que o movimento é acelerado. Quando o movimento é acelerado, necessariamente os sinais de V e gama são iguais. Então, se V é negativo, gama dele é o quê? Negativo também. Mesmo sinal. Tudo bem? Então vamos ver essa alternativa. Então olha lá. Gama negativa. Até aí está tudo certo. Movimento progressivo, retardado, gama negativo. Agora o carro Y não tem movimento retardado. Então falha aqui a afirmativa. Ele tem movimento acelerado. A próxima. O movimento de carro X é retrógrado. Não. A próxima alternativa. Movimento de X é progressivo e retardado. Até aí tudo bem. O gama dele é negativo. Certo. Movimento do carro Y é retrógrado e acelerado. E o gama dele é negativo também. Perfeito. Ok? Legal? Então a alternativa certa, correta, é a alternativa D. Simples. Tá, não lembrando. Algebricamente se faz assim. Velocidade escalar positiva, movimento progressivo. Velocidade escalar negativa, movimento retrógrado. Sim? O que significa progressivo? A partícula se move da posição menor para a posição maior ao longo da trajetória, o espaço. Né? O que significa retrógrado? Se move do espaço maior para o espaço menor. O que significa acelerado? O módulo da velocidade escalar aumenta com o tempo. Ok? O movimento ser acelerado, progressivo ou retrógrado não interessa. Só interessa o que acontece com o módulo da velocidade escalar. Tá bom? Progressivo e retrógrado são definições de sentido de movimento. Acelerado e retardado, definições para dizer o que acontece com o módulo da velocidade escalar. Tá bom? Movimento retardado, módulo da velocidade escalar diminui. No movimento acelerado, o sinal de V e gama são iguais. Ponto. No movimento retardado, os sinais de V e gama são opostos. Legal? Tá bom. Então vamos para a próxima.
Questão, aqui ó, deixa eu ver aqui, questão 2. Então ele fala sobre um carro que vai de São Paulo a Campinas, ok? Ele vai orientar a trajetória no sentido de São Paulo para Campinas. Então, quando se move de São Paulo para Campinas, movimento progressivo. Quando se move de Campinas para São Paulo, movimento retrógrado. E ele fala o que acontece em cada intervalo de tempo, na ida de São Paulo para Campinas e na ida de Campinas para São Paulo. E quer que eu faça uma tabelinha, não é? Então vamos olhar já. Instante T1. Instante T1, de acordo com o texto, é o instante em que ele está indo de São Paulo para Campinas, T1, T2 e T3. Então, eu já posso colocar aqui em todos eles, progressivo. Ok? Então é progressivo também em T2, é progressivo em T3. T4, T5, T6 são os intervalos de tempo que ele está indo de Campinas para São Paulo, portanto, no sentido oposto à trajetória estabelecida. Então, o movimento passa a ser o quê? Retrógrado. Ok? E é retrógrado em T5, é retrógrado em T6. Sinal da velocidade escalar, olha, nessa tabela, vamos ganhar tempo. Aqui é positivo, positivo, positivo. É aqui, negativo, negativo, negativo. Legal? Agora vamos ver aqui, movimento acelerado, retardado ou uniforme. Então, olha lá. Velocímetro dá indicações crescentes no intervalo de tempo T1. Então, o movimento é o quê? Acelerado. Vou escrever assim, ó. AC, acelerado, assim, tá bom? Intervalo de tempo T2, o velocímetro indica sempre o mesmo valor de velocidade. Então, quando o modo da velocidade é constante, a gente diz que o movimento é uniforme. Eu vou escrever assim, só, uni, tá bom? Então, acelerado, uniforme. Legal. No intervalo de tempo T3, o velocímetro dá indicações decrescentes, olha lá. Então, o modo da velocidade diminui. Então, movimento retardado. Vou escrever assim só, RET. Ok? Para a gente ganhar tempo. T4. T4, o velocímetro dá indicações decrescentes. Opa! Então, RET, retardado. Intervalo de tempo T5, o velocímetro indica o mesmo valor. Então, uniforme. Uniforme significa velocidade escalar constante. E no intervalo de tempo T6, o velocímetro dá indicações crescentes. Então, opa, acelerado. Agora, muito cuidado com o sinal da aceleração, escalar, tudo bem? Muito cuidado. Olha só. Sinal da aceleração escalar. Quando o movimento é acelerado, o sinal da velocidade escalar e da aceleração escalar são iguais. Como a velocidade é positiva, gama positivo. Quando o movimento é uniforme, a aceleração escalar vale zero. Cuidado como você vai falar isso. Não se fala movimento uniforme não tem aceleração. Isso está errado. Se fala movimento uniforme é aquele que a aceleração escalar é zero. Combinado? Porque a aceleração escalar é a aceleração que mede a alteração do valor da velocidade escalar com o tempo. Tá bom? Como não há variação da velocidade escalar, não há aceleração escalar. Aqui o movimento é retardado em T3, então o sinal de V e gama são opostos. Como V é positivo, gama é negativo. Ok? No próximo, o movimento novamente é retardado. Se é retardado, o sinal de V e gama são opostos. Como V é negativo, gama é positivo. Movimento uniforme, aceleração escalar vale zero. Agora o movimento é acelerado, então o sinal de V e gama são iguais. Olha aí, não tem erro, tá bom? Tenho certeza que você acerta. Belezinha? Vamos para o próximo? Olha lá o próximo. Uma partícula está em movimento de modo que a função horária dos espaços é dada por S igual a 1t ao quadrado menos 5t mais 6. Então, amigão, é bom você já ir guardando a seguinte informação. Quando a função horária dos espaços é de segundo grau, isso significa que ela está descrevendo uma partícula que descreve movimento uniformemente variado. O termo variado significa o valor da velocidade escalar varia com o tempo. Quando eu escrevo um movimento uniformemente variado, eu estou lhe comunicando que a partícula descreve um movimento em que o valor da velocidade escalar varia sempre da mesma forma com o tempo. Em outras palavras, matematicamente, a velocidade em função do tempo é de primeiro grau. Aí você vai falar, puxa, professor, de fato
isso me parece sensato, porque quando eu derivo a função horária dos espaços, eu encontro uma função, que é a função da velocidade escalar, de grau imediatamente inferior àquela que eu derivei. Então, claro, se no move a função horária dos espaços é de segundo grau, a derivada dela vai ter de ser de primeiro grau, que é a velocidade em função do tempo. Combinado? Aguardando essas informações serão válidas no futuro para você. Responda os quesitos que se seguem. A primeira pergunta, qual é a trajetória da partícula, é, na verdade, para muitos alunos, uma pegadinha, não é? Por quê? Porque trajetória é um conceito, ok, que depende do referencial adotado. Para referenciais diferentes, eu tenho trajetórias diferentes. Se o examinador, como nessa questão, não lhe comunica a forma da trajetória ou não te dá condições para você avaliar mentalmente qual é a forma da trajetória, não é? Então é impossível você determiná-la. Então nós dizemos assim, se for apenas te fornecido a função horária dos espaços ou qualquer função horária, não é, do movimento de uma partícula, a partir dela não se sabe qual é a trajetória. Então nós dizemos que a resposta dessa questão é indeterminada. Uma confusão comum entre os alunos é a seguinte: olha só. Quando eu faço o gráfico de uma função de segundo grau, como essa, s igual a 1t ao quadrado menos 5t mais 6, eu obtenho um arco de parábola. Pois é, esse arco de parábola é uma representação dessa função, é uma representação gráfica da função. Nada tem a ver com a trajetória. Você não pode achar que o arco de parábola desta função, quando plotada no plano cartesiano, é a trajetória. Combinado? Muito cuidado com isso. Questão B. Em que instante a partícula inverte o sentido de movimento? Então vamos lá. Há duas condições para uma partícula inverter o sentido de movimento. A primeira condição é que em determinado instante a velocidade escalar vale zero. É isso que nós vamos usar nesse problema. A segunda condição é que imediatamente antes desse instante, o sinal da velocidade escalar deva ser diferente do sinal da velocidade escalar após esse instante. Ok? Então, essas são as duas condições algébricas. Agora, claro, como no problema a pergunta foi a partir de que instante ele inverte o sentido do movimento, então há inversão do sentido do movimento. Então, basta apenas calcular o instante em que a velocidade escalar vale zero. Ok? Não há necessidade nesse tipo de exercício de fazer testes para saber se antes desse instante a velocidade tem sinal oposto à velocidade dessa partícula pós esse instante. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Ora, nós vamos utilizar a famosa regra da derivada, não é? S igual a 1t ao quadrado menos 5t mais 6. Nós vamos derivar esta função, ok? Você lembra como deriva? Vamos fazer aqui, ó, aqui embaixo um rascunho, um pequeno rascunho. Então, olha, derivada de 1t ao quadrado, por exemplo. Não é? Como é que a gente faz? A gente faz assim, pega-se o expoente, que é o 2, passa-se para baixo multiplicando. E do expoente, nós subtraímos 1, ok? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, é 2, que era o expoente que tinha, menos 1. Legal? Muito bem. Isso dá, então, quanto? 2 vezes t elevado à primeira, 2t. Então, eu vou lá e coloco. Olha lá. Derivada de espaço em relação ao tempo, ds dt, é a velocidade escalar. Derivada de 1t ao quadrado, 2t. Professor, e derivada de menos 5t? Bom, vamos lembrar, não custa nada. Derivada de 5t, a gente faz assim. Qual é o expoente que tem aqui? Isso, garoto, é 1. A gente não costuma colocar, não é? Então, quando você deriva, o que vai acontecer? Você vai passar o expoente, não é? Multiplicando, não é? Como você aprendeu. 1 vezes 5. E do expoente você vai subtrair 1. Opa, vou colocar em vermelho para ficar bem realçado, tá? Então, ó, 1 menos 1. Legal, professor, e agora? Então, vai ficar 1 vezes 5, 5. 1 menos 1, 0. Mas qualquer coisa elevada a zero vale quanto? Vale 1. Então, 5 vezes t elevado a zero é a mesma coisa que 5. Então, a derivada de número, não é, vezes t é sempre o número, ok? Olha lá. Tá bom? Então,
menos 5. Não era menos 5? Então, a derivada de menos 5 é menos 5. Aliás, aqui na explicação eu não coloquei menos. Ó. Vou colocar agora, ó, sem problema. Tá bom? Menos 5. Tá bom. E derivada de 6? Bom, essa é a última vez que eu faço isso. Dá uma olhada. Isso é um termo independente. Isso equivale a 6 vezes t elevado ao expoente zero. Então, como é que você deriva isso? Você pega o expoente, né, o zero, e passa para baixo multiplicando. 6 vezes t elevado a zero menos 1. Não é? Tenho certeza que você já aprendeu a regra, né? Então, 0 vezes qualquer coisa dá sempre quanto? Zero. Não tenha dúvida. Então, eu não vou colocar zero na minha expressão aqui, porque ela não vai influenciar, esse valor não vai influenciar em nada. 0 menos 5 continua dando menos 5. Então, está aí a equação da velocidade. O que eu desejo dessa equação? Determinar o instante em que a velocidade escalar vale zero, não é? O instante a partir do qual a partícula inverterá o sentido de movimento. Então, vai ficar 0 igual a 2t menos 5. Então, 2t igual a 5. Então, t igual a 5 dividido por 2, que dá quanto? 2,5 segundos. Combinado? Então, instante t igual a 2,5 é o instante a partir do qual ela inverte o sentido do movimento e, portanto, o sinal da velocidade escalar vai se alterar. Questão C. Ele quer que você classifique o movimento no instante t igual a 1. Então, como é que a gente faz para classificar o movimento? Primeiro passo, temos que ter o valor da velocidade nesse instante, não é? Então, 2 vezes t, né? Menos 5. Para t igual a 1, então a velocidade é de quanto? Menos 3 metros por segundo. Se a velocidade escalar é negativa, então necessariamente o movimento é o quê? Isso, retrógrado. Ok? Legal. Agora, nós precisamos saber o sinal da aceleração escalar. E como é que a gente obtém o sinal da aceleração escalar? Derivando a equação da velocidade. Então, a derivada de v é gama. Derivada de 2t, pelas mesmas regras apresentadas, 2. Derivada de menos 5, 0. Então, isso é uma função constante. A aceleração escalar é sempre igual a 2 para qualquer instante, inclusive o instante é igual a 1. Pode-se, inclusive, colocar já a unidade, olha, 2 metros por segundo ao quadrado no sistema internacional. Então, nós percebemos que a aceleração escalar é positiva, mais 2. Então, nesse instante t igual a 1, v é negativo, menos 3. E, em qualquer instante, gama, nesse movimento, é positivo. Então, nesse instante, como os sinais de V e gama são opostos, o movimento é necessariamente retardado. Facinho? Legal, tá? Bom exercício. Vamos para o próximo? Vamos lá. Agora, nós temos análise gráfica, não é? Ele te dá um gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Note que a velocidade aqui está em km por hora e em determinado momento do problema nós vamos ter que colocá-la em metros por segundo. Né? Estou premeditando a resolução. Então, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, para não ficar enfadonha a aula, vamos transformar já 72 dividido por 3,6. Isso dá 20 metros por segundo, ok? Legal. Outra coisa importante, esse gráfico tem duas propriedades. A primeira propriedade é que a declividade do segmento de reta a ele tangente é numericamente igual à aceleração escalar. Isso é muito importante, viu? A segunda propriedade nós vamos ver depois. É a área sobre esse gráfico. Bom, mas eu vou precisar dessa primeira. Olha só. Eu observo no gráfico que a velocidade escalar da partícula em qualquer intervalo de tempo sempre foi positiva. Então, claro, isso eu vejo diretamente no gráfico. Agora, a aceleração escalar, eu posso saber o sinal dela mediante essa propriedade gráfica. Olha só, eu vou traçar um segmento de reta tangenciando o gráfico nesse trecho aqui, de 0 até 1. Dá uma olhada. Tá vendo? Esse segmento de reta,
ele tangencia todos os pontos desse trecho do gráfico. Então significa que a declividade dele, que é a tangente deste ângulo que ele forma com a horizontal, é sempre a mesma. Então, nesse intervalo de tempo, de 0 a T1, como essa declividade é sempre a mesma, eu posso fazer essa declividade em qualquer ponto que eu observo, que é sempre a mesma, né? Ó. É o mesmo ângulo. Então eu digo que nesse intervalo de tempo, a aceleração escalar é constante. Trata-se de um movimento uniformemente variado, diga-se de passagem. Muito bem. Como esse ângulo θ aí está entre 0 e 90 graus, você não precisa de um transferidor para observar isso, né? Você não precisa colocar lá um transferidor, olha, para perceber, quer ver? Você até pode, mas não precisa. Deixa eu ver se eu acho o meu transferidor aqui. Não, ele não está aqui. Ah, está aqui sim. Ó, eu não preciso colocar um transferidor para ver que o ângulo formado, não é? Está entre 0 e 90 graus, no caso aqui próximo de 60 graus, né? Não preciso disso, ok? Dá para a gente perceber, tá bom? Então, o que que acontece? Esse ângulo está entre 0 e 90 graus. Então, como θ naquele trecho está entre 0 e 90 graus, naquele trecho eu sei que a aceleração escalar, além de ser constante, ela é positiva. Ok? Simples. Então aqui nesse trecho aqui eu já sei que a velocidade é positiva e o gama também é positivo. Ok? Legal? Agora, professor, tá bom. E no trecho de T1 a T2, o que que você tem a dizer, olhando esse gráfico? Então, no trecho de T1 a T2, se eu traçar um segmento de reta tangenciando o gráfico, vamos fazer isso aqui, ó. O que que vai acontecer? Eu vou obter um segmento de reta. Opa, deixa eu colocar em outra cor. Eu vou obter um segmento de reta paralelo ao eixo dos tempos, não é? Então, esse segmento de reta aqui, ó, paralelo ao eixo dos tempos, ó. Então, a declividade é nula, ou seja, a aceleração escalar aí é zero. Ou seja, o movimento é uniforme, não é? E, de fato, né, quando a velocidade escalar mantém-se constante, ela mantém-se constante igual a 20 metros por segundo, o movimento é uniforme. Tá bom, professor. E do intervalo de T2 a T3? Então, se você traçar uma reta, um segmento de reta, né, tangente à trajetória, vamos colocar lá, segmento de reta tangente à trajetória, esse verdinho aqui, ó. O que que acontece? Você percebe claramente que o ângulo que ele forma com o eixo dos tempos, alfa, que eu vou chamar aqui, é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, o que que você diz? Que a aceleração escalar nesse trecho é negativa. Sacou? É bem simples. Ah, claro, você poderia ir por outros processos para saber o sinal da aceleração escalar. Por exemplo, de 0 a T1 você percebe que o módulo da velocidade escalar está aumentando. Então, o movimento necessariamente acelerado, o sinal de V e gama tem que ser iguais. Mas esse processo do segmento de reta tangente a esse gráfico é muito legal. Resolve mais rápido o problema, tá bom? Então, vamos ver o que ele fala. De 0 a T1, o movimento é progressivo e retardado. Não, de 0 a T1, o movimento é progressivo porque a velocidade escalar é positiva. E como o gama tem mesmo sinal, é também positivo, não é? Então, sinais iguais, V e gama, movimento acelerado, aqui está errado. A outra pergunta é, o valor de T1 é 20 segundos. Bom, olha só, para responder isso, você vai ter que ler que o módulo da aceleração escalar no processo de frenagem e de aceleração, portanto, de 0 a T1 e de T2 a T3, não pode ser diferente de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ele te deu a aceleração escalar naqueles trechos. E com a aceleração escalar, eu posso calcular, sim, o instante T1. Olha só, quando nós temos um movimento uniformemente variado, ou seja, quando a velocidade em função do tempo é de primeiro grau, como é o caso de 0 a T1, então há uma coincidência.
a aceleração escalar coincide com a aceleração escalar média em qualquer intervalo de tempo daquele movimento. Então, eu vou usar essa expressão para resolver o problema. Então, olha lá, a aceleração escalar é ΔV sobre ΔT. Por quê, professor? Porque, nesse caso, ela é igual à aceleração escalar média. Ok? Legal? Então, deixa eu deixar um negocinho mais bonitinho aqui. Né? Quando a gente escreve assim, fica meio tortinho, fica feio. Então, ó, é ΔV sobre ΔT. Legal? Beleza. Então, qual é a aceleração escalar de 0 a T1? Ele fala que é de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é o ΔV, não é, naquele intervalo de tempo? Qual é o ΔV naquele intervalo de tempo? A velocidade variou de 0 a 72 km por hora, não é verdade? No entanto, nós já passamos para metros por segundo. Então, a velocidade escalar final é 20, a velocidade escalar inicial é 0. Olha, estamos falando aqui, ó, de 0 até T1, ok? Então, intervalo de tempo, T1 desconhecido e T inicial 0. Então, se você fizer essa continha, você vai ter que T1 é igual a 20 dividido por 2. Então, o instante T1, que eles citam aí no exercício, deve ser 10 segundos. Então, a afirmativa é falsa. Ok? Olha a outra pergunta. A viagem durou mais que 1 hora. Ele te dá uma dica no texto. Sabe-se que o T2, que é o instante final da viagem, não é 359 vezes T1. Ok? Esse T2 aqui, ó. Então, dá uma olhadinha. Vamos fazer um cálculo. Se o T2 é 359 T1, então nós vamos ter aqui T2 é 359 vezes T1, que nós calculamos ser 10 segundos. Então dá 3.590 segundos. Ok? E aí você precisa entender que de T2 a T3, a aceleração escalar em módulo é a mesma que de 0 a T1. Então, se levou 10 segundos para acelerar de 0 a 20 metros por segundo, então também levou 10 segundos com a mesma aceleração escalar em módulo para frear de 20 para 0. Então, o T3 é o T2 mais 10 segundos. Então, isso dá 3.600 segundos. E 3.600 segundos é 1 hora. Ok? E ele fala que a viagem durou mais que 1 hora, mas não, demorou exatamente 1 hora. Ok? Legal? O intervalo de T2 a T3, o movimento é progressivo e retardado. Vamos ver? T2 a T3, cuidado. Ó. T2 a T3. De fato, é progressivo porque a velocidade escalar é positiva. E o sinal do gama é oposto ao sinal da velocidade. Portanto, sinais contrários, V e gama, movimento retardado. E é exatamente isso que ele diz, ó, progressivo e retardado. Portanto, a alternativa certa D. Legal o exercício? Também gostei dele. Bom, mais um exercício, ok? Então, vamos lá. Você tem o gráfico do espaço em função do tempo. Os trechos aí são arcos de parábola, ok? Os trechos 0A, ABC e CD. CD, na verdade, é um segmento de reta. Então, o que você vai ter que lembrar? Quando a posição em função do tempo é um arco de parábola, se tiver concavidade para cima, o gama é positivo. Se tiver concavidade para baixo, o gama é o quê? Negativo. E quando a posição em função do tempo é de primeiro grau, o movimento é uniforme. Ok? Então, gama vale 0. Ok? Legal? Então, aqui, ó, de cara, concavidade disso aqui está para cima. Então, gama positivo. Aqui, ó, concavidade para baixo, gama negativo. Aqui, concavidade para baixo, gama negativo. E aqui, gama igual a 0. Movimento uniforme. Legal? Nesse trecho de 0 a T1, o gráfico me comunica claramente que os espaços são crescentes, ó. Então, aqui a velocidade escalar é o quê?
positiva, movimento progressivo. Aqui também, o espaço continua crescente. Já aqui de B para C, os espaços são decrescentes. Velocidade escalar o quê? Negativa. E aqui? Aqui a velocidade escalar é constante e negativa, porque o espaço é decrescente. Legal? Então nós já temos condições de avaliar o que aconteceu. Observe que no instante que se registra o ponto B desse gráfico, T2, a velocidade escalar que era positiva passou a ser negativa, ou seja, houve inversão do sentido de movimento. Legal, então vamos ver essas afirmativas? Do intervalo de 0 a T1, o movimento foi acelerado. Até aí tudo bem, porque a velocidade e o gama têm o mesmo sinal, V e gama têm o mesmo sinal. E de T2 a T3, o movimento foi retardado. Não, de T2 a T3, os sinais de V e gama são opostos, então o movimento é acelerado, ok? De T1 a T2, o movimento foi retardado. Olha, de T1 a T2, de fato, o movimento é retardado porque os sinais de V e gama são opostos. E entre T2 e T4, T2 e T4 foi acelerado. Falso, porque entre T2 e T4 houve um intervalo de tempo em que o movimento era uniforme. C. De T1 a T2, o movimento foi retardado. Até aí certo, não é? Porque de fato ele foi. De T1 a T2, veja, velocidade gama, sinais opostos. E de T3 a T4, o movimento foi uniforme. Perfeito. Alternativa certa, C. Legalzinho? Bom, é isso. Faça esses exercícios de novo, faça os demais exercícios. Na próxima aula eu volto com o módulo 17. Combinado? Beleza? Então, tchau, tchau. Bons estudos.